E hoje a gente vai conversar sobre este livro aqui, tá? Que é A Vida é Muito Curta, da autora Abby Jimenez. Eu gostei muito de ler esse livro. É um livro que faz a gente refletir muito sobre a nossa vida. E eu vou trazer para vocês aqui um pouco da história. Vamos também analisar um pouquinho essa capa, né? Porque eu adoro analisar as capas. Inclusive, faltou uma personagem fundamental nesse livro dessa capa que eu vou comentar com vocês. Fiquem comigo pra gente conversar sobre este livro aqui, que vai ser muito legal. Esse é um livro de romance, tem um pouquinho de comédia romântica, porque ao longo da leitura eu ri em alguns momentos, os personagens são divertidos, mas como todo mundo que já leu Abby Jimenez sabe, os personagens são muito complexos. Não é apenas um romance onde os dois ficam ali, né, se amando loucamente. Sempre tem um aprendizado por trás, tem histórias e traumas familiares. E esse livro aqui ele toca em vários pontos muito importantes e ao mesmo tempo faz a gente refletir sobre a nossa própria vida, né? De viver a nossa vida enquanto estamos vivos, né, gente? Então vamos lá pra gente começar, porque eu separei alguns pontos pra gente entrar aqui conversando sobre esse livro hoje. Vamos entender quem é os protagonistas, né? A gente tem a Vanessa e tem o Adrian, tá? É o casal ali principal da história. A Vanessa, ela é uma mulher que ela vai fazer 27 anos. Ela é uma influenciadora de viagem, então ela registra ali as viagens que ela fez ao redor do mundo. Ela criou um canal no YouTube e esse canal, assim, tipo, explodiu, gente. O canal dela viralizou, ela ficou extremamente famosa, ela tem muitos seguidores que acompanham ela. E ela não tem uma residência fixa, inclusive ela não quer ter um relacionamento, ela não quer ter filhos. A gente vai entender o porquê que ela quer tanto aproveitar a vida e não quer, enfim, se enraizar em um lugar. Por quê? A Vanessa, ela perdeu a mãe dela num acidente e também as mulheres da família dela não vivem mais do que 30 anos. Inclusive, ela traz até uma referência pra gente, não sei se vocês vão lembrar, mas acho que foi em 2014, 2016. Não lembro, gente, mas lembra do desafio do balde de gelo? Que as pessoas colocavam gelo e jogavam em si? Fazendo uma conscientização sobre essa doença. Aqui no livro, a gente acaba conhecendo a doença como a sigla ELA. Vou até escrever aqui pra vocês. Essa sigla ELA. Ela até comenta que o Stephen Hawking, ele teve também, né, essa doença degenerativa, e a Vanessa, ela optou por não fazer o tratamento. Ela fala que ela não quer fazer o tratamento, que ela quer aproveitar os dias dela enquanto ela tá viva. Então ela quer viajar, ela quer comer, ela quer aproveitar, mas ela não quer ficar no hospital fazendo o tratamento. Eis que a Vanessa aluga um apartamento porque a irmã dela acabou de ter uma filhinha, que é a Grace, e a irmã dela tem 19 anos, e a gente vai entender que a irmã dela foi usuária de drogas e tá passando por uma fase muito turbulenta e engravidou muito nova. E um belo dia, a irmã dela vai lá visitar a Vanessa no apartamento e deixa a Grace lá, porém a irmã dela some. E acaba que a Vanessa começa a cuidar da Grace, da própria sobrinha. Só que a Vanessa não entende muito de crianças, né? Ela acaba cuidando ali da forma como ela consegue. E numa noite, a Grace começa a chorar muito, muito, muito. E um dos vizinhos do apartamento dela escuta e bate na porta dela e vai ver o que tá acontecendo porque a criança não para de chorar. E aí, quando ela abre a porta, é o vizinho gato dela, que ela tem um crush nele ali, né? E ele é um advogado, que é o Adrian, né? A gente começa já a conhecer a história dele. O Adrian é um advogado, então ele é totalmente o oposto ali da Vanessa, né? A Vanessa é toda carismática, comunicativa, não que o Adrian não seja, ele já é mais reservado, mais quieto, mais low profile, mais introvertido. E aí ele bate na porta do apartamento dela e vê que ela tá assim, toda cansada, com olheira, toda suja e cuidando ali do bebê. Ele não entende muito, mas eu não vi ela grávida, né? De quem que é essa criança? E aí, o próprio Adrian sugere pra ela: olha, se você quiser, vai lá tomar um banho. Vai lá tomar um banho, tô vendo que você tá cansada, de repente isso pode te ajudar. Eu fico aqui cuidando da bebê, eu seguro ela. Só que o Adrian também tem zero experiência com criança, né? Então ele pega ali a bebê meio desajeitado e a menina continua chorando, chorando, chorando. A Vanessa vai tomar banho, ele fica ali cuidando, né, segurando da Grace, que é a bebê. E aí
a bebê não para de chorar, eis que ele percebe que tem uma etiqueta, sabe essas etiquetas de roupa? Que tá ali incomodando a bebê, por isso que ela está chorando, porque ela já estava trocada, já tinha tomado a mamadeira, enfim. Aí ele acaba tirando a etiqueta e a bebê dorme. E aí ela fica, nossa, como é que ele conseguiu isso? Como que ele conseguiu fazer a bebê se acalmar? Então essa parte é muito interessante, que eles vão se conhecendo ali. E aí, depois desse dia, eles acabam se aproximando muito. Eis que o Adrian e a namorada dele acabam terminando o relacionamento. E ele fica meio deprê e tudo mais, então eles acabam se tornando amigos. E a Vanessa é engraçado porque no livro ela sempre fala assim: Nossa, você é muito gato, Adrian. Você é muito gato. Ela até apelida ele de Tanquinho dos Deuses. E que todo mundo ali do prédio tem um crush nele gigantesco. E a gente acaba vendo essa amizade ali acontecer entre os dois de uma forma muito legal, muito natural. Então, esse livro aqui ele é basicamente um Friends to Lovers, né? O tempo inteiro a gente é falado sobre o seriado The Office, que parece que eles são viciados, assim, eles assistem bastante juntos. E ao mesmo tempo que tem essa amizade entre o Adrian e a Vanessa crescendo, né, que a gente vai vendo também que acaba se transformando num romance, os dois acabam querendo ser além de amigos, né, mas acabam não conseguindo comunicar um com o outro muito bem. A gente também tem ali de plano de fundo a vida do Adrian, né? Que porque, para quem não sabe, esse livro ele tem dois pontos de vista. Então tem um ponto de vista da Vanessa e tem o ponto de vista do Adrian também. A gente acaba conhecendo um pouco mais sobre a vida dele, né? Porque ele trabalha ali num escritório de advocacia, ele trabalha como advogado criminal e a gente conhece a assistente dele, que é a Beck, que acaba falando pra ele assim: ai, você tá muito solitária agora, né? Sua casa tá muito sozinha. Acho que é melhor você adotar um cachorro. Então ela pega. Eu achei essa assistente bem ousada, né, gente? Ela praticamente pegou um cachorro e levou pra casa do cara, assim, e toma, cuida que é teu. E aí é um cachorro que precisa de cuidados, porque é um cachorro mais idoso, que toma remédio, que usa fralda, então ele acaba tendo que cuidar ali do cachorro. Então tem essa questão do cachorro, tem essas situações envolvendo o escritório ali de advocacia, tem também uma questão familiar de traumas em relação ao Adrian, né? Porque ele tem um pai que abandonou ele, então a gente vê esse trauma dele, a gente vê um pouquinho da relação dele com a mãe e a avó que estão morando em outro estado, então tem toda essa situação dele com a família, e aí tem a história da Vanessa com a família dela. A Vanessa, ela acaba sendo o pilar ali da família, de ajudar todo mundo financeiramente, emocionalmente, então a gente vê também o quanto que ela se desgasta muito pela família, quanto que ela até fala que ela é a cola que une a família. Então, durante o livro, a gente vê ela muito preocupada do que vai ser a família quando ela falecer, porque ela já está começando a ter as primeiras manifestações dessa doença degenerativa. Ela acaba usando uma munhequeira, mas ela não comunica à família que ela tem essa doença, mas todo mundo consegue meio que perceber que ela está começando a sentir os primeiros efeitos, assim. Então, por ela ser uma influenciadora muito grande, por ela ter muito dinheiro, meio que ela acaba bancando ali toda a família dela. A gente conhece o pai dela, que é um cara muito controverso, né? Ele parece ser aquele típico homem que fala muito de teoria da conspiração. Então, a gente vê muito do pai dela quando ela vai visitar a casa dele e chega lá, a casa assim tá uma bagunça, com várias coisas em casa que não tem necessidade nenhuma. E eu achei muito interessante porque essa questão do acúmulo é uma coisa que é a primeira vez que eu vejo em livros de romance. Eu nunca tinha lido algo assim. E ela fala que o quanto que é difícil. O antigo quarto dela tem uma bicicleta, coisas assim que foram jogadas no lixo, que o pai dela acaba levando para casa, sempre tendo uma utilidade. Não, eu vou consertar isso porque isso é bom, isso vai ser útil, eu vou vender. Então é muito difícil, gente, você conviver com uma pessoa que é acumuladora. Muito difícil mesmo. Eu tenho uma pessoa da minha família que é acumuladora e o quanto que isso me desgastou muito, sabe, ao longo dos anos. Então eu me identifiquei muito com a Vanessa, assim, nesse sentido, né? Claro que no livro, é até para vocês entenderem, né, o acúmulo do pai dela chega a ser até um pouco bem mais preocupante, né? Porque a casa dele acaba ficando uma casa suja, né? Uma casa que ele guarda até lixo, ele não limpa a casa. O que não aconteceu com essa pessoa da minha família, né? Ainda bem. Então é muito difícil você ter um parente assim. A gente vê o quanto que a Vanessa tenta ajudar o pai dela de diversas formas. O Adrian também acaba tentando ajudar ali, indicando uma profissional para ajudar a organizar a casa, a não só apenas organizar a casa, mas
uma coisa mais profunda de por que que ele está guardando tudo isso. E uma coisa que eu achei muito interessante no livro é o quanto que a Abby Jimenez, ela sempre traz a importância da terapia. A gente vê também a resistência ali do Adrian, né, quando a Vanessa propõe para ele fazer terapia por algumas questões do livro. Ele fala que a terapia não ajudou a mãe dele, que também pode ser que não ajude. Então a gente vê uma resistência que hoje em dia a gente ainda vê muita resistência nas pessoas a buscarem terapia. Tanto que a Vanessa até fala, você não sabe se não ajudou a sua mãe, se ela poderia estar pior se ela não estivesse fazendo terapia. Então eu como psicóloga, ver esses pontos que são muito importantes a gente falar, né, na sociedade, num livro de romance é muito interessante, é muito bom o quanto que a Abby tá trazendo essas questões de terapia nos livros dela, e assim, eu tô muito feliz, né, todos os livros que eu li dela, sempre tem um pontinho ali onde realça a importância da terapia, então eu gosto muito da Abby por conta disso, eu acho que isso faz toda a diferença, né, gente, ainda mais no cenário que a gente vive hoje em dia, que as pessoas precisam muito. Bom, e vamos lá pra falar sobre a capa e também os pontinhos negativos aí que eu achei em relação ao livro. Pontos negativos, gente, é que assim, tem alguns momentos que são muito previsíveis, sabe? Que você sabe o que vai acontecer. A gente sabe que ler romance clichê, ainda mais eu que amo romance clichê, a gente já lê meio que sabendo o que vai acontecer e já esperando que os dois vão ficar juntos ali no final. Então, zero surpresas nesse sentido. Porém, uma coisa negativa que eu achei vai ser em relação à capa. Vou colocar aqui a capa para vocês verem na tela. Essa capa eu achei muito bonita. A gente vê que tem o Adrian ali segurando, colocando a mãozinha assim no coraçãozinho, né? Embaixo tem a Vanessa fazendo bolinhas de sabão. A gente vê o cachorrinho também, né? Que é o Harry Puppins. Eu achei o nome muito engraçado, o nome do cachorrinho aqui do pet. Mas cadê a Grace? A Grace, que é essa bebezinha que, gente, ela que é o pilar fundamental do Adrian e da Vanessa. Não entendi por que faltou ela ali na capa, sabe? Não tem a Grace na capa. É um livro muito legal, tá? Mas dos livros que eu já li da Abby, esse daqui foi o que eu menos gostei, gente. Eu achei que faltou assim um molho. Esse aqui eu dei 4 estrelas. Tem momentos que são muito emocionantes ali entre os dois, tem diálogos muito fortes, o final é muito legal também, mas é aquilo, eu acho que 5 estrelas não. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!